Ô, Júnior, Então, presta atenção, presta atenção. Você percebe o seguinte, resumo, o golpe ele pega pessoas de todas as idades, de todas as religiões e de todos os graus de escolaridade. Aí você pergunta, porra, uma pessoa que não tem ideia de como o mundo funciona, comprar um completo ignorante semi-analfabeto, ok, mas por que alguém com doutorado cairia nisso? Pensa o seguinte, meu amigo, quando você vai num determinado restaurante, qual é a tua motivação para ir lá? De repente a comida, o guisado, o peixe ou a bebida que os caras preparam. Isso é a motivação que te faz ir até lá. Mas você não entra pela chaminé nem pela janela, tem uma porta de entrada. A porta de entrada dos golpes é o elemento da fé. Porque somente pelo elemento da fé, coisas absurdas podem ser prometidas, basta que a pessoa creia. Então eles prostituem a fé da pessoa, utilizando a própria Bíblia para isso, quando eles citam o Salmo 24, do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Ele fala que Deus é o dono da prata e do ouro, por que o filho dele não receberia? Então eles cativam a pessoa pela fé. Por isso, quando você tenta tirá-la pela lógica e racionalidade, não vai funcionar, porque não foi por aí que entrou. Então, quando eu estou com uma vítima lá conversando no privado, uma vez chegou uma menina lá, 20 e poucos anos, eu tô preocupada que minha mãe entrou. Aí eu falo para ela, olha, eu vou te fazer algumas perguntas. A gente já está há 3 anos nisso, a gente já tem uma expertise, né? Eu vou te fazer algumas perguntas, é importante você me responder sem problema. Porra, parece um inquérito mesmo. Eu pergunto, qual é a sua idade? Tenho 22. Qual é a idade da tua mãe? Por quê? Quanto mais jovem for a vítima, mais a motivação dela é a ganância, é o egocentrismo, é o orgulho, é aquela vontade de ter a matéria. Quanto mais velha ela for, a motivação dela é ter posses. Como eu já peguei um camarada lá de 66 anos, o pai de 88, ele de 60, o pai de 86, um homem de 86 anos, ele não está querendo dinheiro para sair com as novinhas na orla de Copacabana. Ele está querendo deixar um legado para o filho, para os netos, porque ele passou a vida toda fudido, sem conseguir porra nenhuma, viu essa oportunidade, ele quer entrar para poder deixar alguma coisa para os filhos. Você está percebendo que a idade vai me dizer a motivação da vítima? Aí beleza, aí a garota, tem 50 e pouco, falei, pô, sua mãe é relativamente nova. Como é que é a sua mãe? Ela é muito possessiva, materialista, aí começa a falar, não, minha mãe isso, aquilo, outro, tá, qual é a religião dela? Ela é evangélica. Eu pergunto, qual é a tua? Eu sou bandista. Porra, aí já tem um problema, por quê? Não se batem. Eu tenho que analisar qual é a religião da vítima e qual é a religião da pessoa que está vindo buscar ajuda. Porque como há uma incompatibilidade de religião, na cabeça do evangélico, o bandista, o espírita, eles são possuídos por demônios. Então não há uma aproximação. Eu falei, você conhece alguém que você confie e possa, que professe a mesma fé que a tua mãe? Tem meu tio. Então você traz teu tio aqui e a gente conversa. Olha o caminho que a gente tem que fazer, cara. Porque no momento que eu converso com o tio dela, o irmão da vítima, que ele vê o golpe, aí a gente tem que botar tudo, os áudios do suicídio, da mulher que ficou devendo a agiota e tomou tiro no joelho. Aí a gente começa a mostrar todos os áudios, todas as histórias, para impactar a pessoa. Eu falo, isso é o que vai acontecer com a sua irmã se a gente não tomar providência agora. Mas como a sua sobrinha é o bandista, há uma incompatibilidade de fé, tem que ser você que também é cristão. A sua mãe, a sua irmã, ela teve a cabeça, a lavagem cerebral, eles fizeram usando textos lá do Antigo Testamento, porque na visão do Antigo Testamento, o abençoado é rico e o amaldiçoado é pobre. É no Novo Testamento que vai mudar isso. Então, em vez de você usar o Salmo 24, que foi aquele que eu recitei, você vai recitar Jesus Cristo falando que mais importante do que a roupa é o seu corpo, mais importante do que você come é o que você fala. Ele vem desprezar a matéria. E aí você tem que dizer para ela que quando ele diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não significa uma vida navabesca. Significa uma vida de servidão para que a sua recompensa seja no céu. Porque tem escrito que no céu você tem que guardar o seu tesouro, porque na terra a traça devora e o ladrão rouba, mas no céu não. Caralho. Olha o tamanho, gente. Eu estou falando de uma forma resumida, mas é Não, mas eu complicado entendi. você tocar num ponto sensível que é a fé da pessoa. Você tem que usar A as fé mesmas da armas, pessoa né, do inimigo é pra... muito difícil. Então eu perco tempo, cara. Às vezes eu tenho lá áudios dos conhecidos da vítima. Eu tenho áudios, cara, sequência assim, ó. Tem hora que eu vejo, tem uns 15 áudios de 15, 20 minutos para ouvir. Aí a pessoa no meio do áudio tá chorando, tá falando, porque elas não têm com quem conversar. Às vezes você pega um camarada lá, como aquele garoto,
O Wilson, moleque de 20 anos, entrou no grupo, tivemos que abrir uma sala que a gente faz isso. Tem um grupo vítimas, às vezes a pessoa está tão desesperada, mas ela não quer falar com medo, porque ela sabe que o nosso grupo é aberto e os caras têm infiltrados lá também. Os vagabundos, tudo que eu e o Wilson falamos lá dentro, os administradores, tudo que a gente fala, eles sabem. Porque tem gente lá, a gente não fecha, justamente porque o deles é fechado e é controlado, ninguém manda mensagem, só eles. A gente já usa isso como argumento. Olha, lugar que você não pode se expressar é ditadura, irmão. Ditadura não é uma coisa boa, não tem liberdade. Então a pessoa, ele não queria falar ali. O que a gente faz? A gente cria um grupo, na verdade a gente já tem esse grupo, onde são entre os administradores e a pessoa. Aí a gente faz o chat de voz. História, a mãe do moleque acreditava. 40 e poucos anos a mãe, acreditava. E ele, quando ele foi pesquisar na internet, porque a molecada nova vai pesquisar na internet, achou o nosso canal lá, o canal do Desmascarando. Aí ele foi falar com a mãe para sair disso, que era golpe, a mãe se irritou porque ela já foi doutrinada a dizer que qualquer um que se aproxime com, entre aspas, negatividade, você tem que expelir. Você tem que expelir. Então o que acontece? Ela brigou e o expulsou de casa. Caralho. Tragicômico. Ele, quando falou conosco, ele estava na casa da tia. Só que a tia, quando viu o sobrinho chegando, foi lá resolver esta merda. Por que minha mãe... Por que a minha irmã tá maluca desse jeito? O que aconteceu? Quando ela chegou lá, a mulher soltou e deu tesourada na tia. Foi presa. Agora ela tá numa clínica de recuperação e ela tá perturbada, esquizofrênica. Aí você tem um garoto de 20 anos que foi expulso pela mãe, tá na casa da tia, agora a tia também nem tá lá, porque foi medicada, tava com a barriga aberta, a tesourada da irmã. Vocês têm noção que isso foi um caso que chegou? E quantos milhões estão acontecendo e as pessoas não têm ideia da existência do nosso grupo? E tudo que a gente faz, cara, a gente faz voluntário. Quanto você recebe hoje para fazer isso? Nada, nem do YouTube. A gente doa o nosso tempo para isso, cara. É a nossa benfeitoria para o mundo, né? Então é muito complicado. Você pega pessoas, como eu já peguei uma mulher que ela é advogada e o marido dela, que foi alguém que chegou a receber o título de cidadão da cidade. Ela não quis falar porque ele é um esportista famoso, de uma outra época, aposentado. E o cara agora já está sem nada porque vendeu carro, vendeu tudo para investir na ganância. Falei, qual a idade dele? Ele tem 50 e pouco, ele está indo pela ganância. Ele não está indo pela ajuda humanitária. Não está. Então, cara, são vários casos. Às vezes você fica cansado, às vezes eu não consigo nem entrar no grupo porque tem tanta mensagem no privado, porque eles escutam muito a minha voz, a voz do Wilds nas lives. Só que o Wilds, ele tem um horário diferenciado, né? O Wilds, ele tá lá na Europa, então é diferente, tá à frente. Então, às vezes, quando eu posso ver que eu venho aqui 1h da manhã, porque é a hora do suicídio, eu gosto de dar uma olhada. Sempre entro desesperado. Aí você pega, leva pra lá e conversa. Teve uma mulher que ela juntou dinheiro, ela catava latinha, tal, para comprar um terreninho e criar o próprio centro de reciclagem dela. Os caras chegaram, aí a pessoa que trabalha de sol a sol, ignorante, o cara pegou e falou, olha, Deus tem uma bênção na tua vida, é isso, papapá, você só precisa entrar com esse aporte que vai ser semana que vem, então ela vendeu. Aí quando ela vendeu, esse pagamento não vai sair nunca, porque o único dinheiro que existe na operação é o dinheiro da doação deles. Aí ela entrou, foi umas 2h pouca da manhã no grupo, ela achou o grupo, porque o nosso nome reverbera, ela procurou o grupo e achou. E na conversa ela começou a chorar comigo e começou beleza. Aí ela queria se matar. Eu falei, você não pode fazer isso. Você tem 3 filhos, o teu mais velho só tem 3, ele não vai ter como se responsabilizar pelos outros. E eu sempre falo isso, o suicídio não se trata de acabar com a vida, se trata de acabar com a dor. A pessoa está num desespero tremendo para chegar a esse extremo. Conversei com ela, meu irmão, fui dormir 5 da manhã para acordar 5h30 para trabalhar. Passou uma semana, a mulher não me dava a resposta. Eu mandava, e aí, como é que tá? Meu irmão, uma semana depois ela entrou, falou que estava trabalhando num mercadinho lá, fazendo faxina, e me agradeceu porque ela ia dar cabo da própria vida naquele dia, não deu por causa disso. Hoje, passado alguns meses, ela já está melhor. A criança já não estou dando, já está melhor, ela está recebendo o benefício do outro filho dela que tem problema. Mas, velho, são muitos casos. Se a gente tivesse apoio, divulgação, se a gente pudesse fazer só isso, a gente faria muito mais. Porque, por exemplo, eu trabalho em 2 ramos, cara, que é construção civil e logística internacional. Tem dia que eu estou trabalhando, por exemplo, hoje eu não estou.
Mas eu passei 45 dias com 3 embarques, um da China, um da Malásia e um de Singapura. Eu não tinha como dar atenção para esse povo porque eu estava negociando com os meus clientes, estava tendo reunião de madrugada. Eu não dormi, cara, fiquei 36 horas sem dormir porque eu preciso pagar minhas contas, eu pago pensão, quem aí paga pensão sabe como é que é. Então, porra, é muito sacrifício, mas é o que a gente pode fazer, porque ao contrário do beija-flor que joga uma gota de água numa floresta, é um trabalho inútil porque ele não vai resolver nada. Quando você pega uma concha na areia da praia e joga no mar, são milhares. Para aquela que você jogou faz diferença. É esse o exemplo que aplica para esse. Porque quando você salva uma vítima, você salva uma família. Porque essa pessoa dentro da casa que acredita, ela parece um drogado. Porque é exatamente isso, é uma droga. Só que é uma droga mental. Eles se tornam escravos mentais das pessoas. Já teve casamento que a gente conseguiu recuperar e teve vários casamentos que se desfizeram com isso. 20, 30 anos de casamento que foram embora, porque se o cônjuge acredita e o outro não, meu irmão, é derrota na certa. A família é a célula máter da sociedade. Uma família sadia, uma sociedade sadia. Família doente, sociedade doente. A gente faz o nosso trabalho para tentar recuperar a família, mas às vezes não tem como você manter um membro, um braço gangrenado, você tem que cortá-lo para que você viva. Eu peguei uma mulher que o marido dela acreditou. Isso é muito ruim, porque eu falei, quando você for falar comigo, fale bem longe, porque se ele escutar um áudio meu, vai achar que você está botando galho nele. É uma coisa paradoxa, é um oxímoro, porque aquilo que ele acha que vai fazer bem para a família é exatamente o que está matando a família dele. Ele acha que ele vai ter dinheiro para dar a vida de princesa para a filha, uma filha de príncipe para o filho e de rainha para a mulher dele. Só que não era isso que ele estava acontecendo. Aí o que aconteceu? Molequinho, 4 anos, a filha de 17 anos entrou para a droga por causa da ausência parental. A pior solidão é a solidão acompanhada. Quando você está só, irmão. Agora, quando você está com um monte de gente, você não pode falar, ou quando a filha quer falar com o pai e não tem espaço, é aí que se instala o problema. A garota se afundou nas drogas, teve que ir para a reabilitação, saiu da reabilitação. Hoje ela saiu do estado original, ela está num outro local estudando, na casa do Mati. Essa mulher se separou e levou o filho. E ele está agora morando, por favor, na casa do irmão. Ela falou, Max, eu tentei, mas não dá. Eu falei, não, cara, você tenta. Porque a pessoa que tomou a sua mãe em casamento não é a pessoa que você convive agora. A lavagem cerebral é tão grande que eles tiram a personalidade da pessoa e a pessoa passa a reproduzir exatamente igual o gestor, como o Jim Jones. Isso é uma lavagem cerebral. Até o professor Cláudio, o filosofia ácida, eu vi uma aula dele, ele falou sobre as seitas, e é exatamente isso. A pessoa se torna um receptáculo do seu líder, do seu guru. E aí não é mais aquela pessoa que ela conheceu. Olha, você não está se separando do homem que você casou, você está separando desse que está agora, que não tem nada a ver com ele. Agora é importante que o irmão dele saiba da história, porque vai chegar um momento que esse cara vai cair. Tal qual um drogado viciado, que fica com o corpo calejado de tanto, não tem nem mais onde furar, e ele começa a desistir, esse pessoal sofre tanta decepção que uma hora eles vão cair em si. E quando eles caem em si, não adianta, amigo. Ou eles vão atentar contra a própria vida, ou eles vão ter que ter ajuda psiquiátrica, porque é muito complicada a recuperação mental dessa pessoa. O intelecto e a emoção dela é destruído. Por isso que eu falo, não julgue a pessoa se ela tem ou não estudo. Ou nem a fé. Eu sou ateísta, não tenho problema com isso. Eu acho que é por isso que me ajuda, porque eu atendo bandista, eu atendo espírita, eu atendo budista, eu atendo evangélico, então eu consigo lidar com todo mundo sem nenhum conceito pré-formado. Conversa de boa com a pessoa, como já a espírita foi isso. Mas como é que você me mostra alguma coisa que Allan Kardec tem escrito, onde a melhoria de vida é por acúmulo de riqueza? Não é você ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã ser melhor do que hoje, não é uma elevação do espírito para que você possa melhorar cada vez mais até chegar ao lar? Ela é. Falei, então, você conversa isso com a sua amiga. Porque é assim, por isso que é bom, né? Você estuda as religiões, vê qual é a crença da pessoa e tenta usar isso, porque é pela fé que ela entrou. E é por isso que eu falo, eu converso com gente semi-analfabeto, mas com gente com estudo, com faculdade, com doutorado. E caíram no golpe, porque é o elemento da fé. E é complicado, cara. Dependendo do tempo que a pessoa está lá sendo lavada, não tem cura. E nós temos que ser portadores da notícia ruim, né, o Wilson?
Às vezes a pessoa, não, poxa, meu tio tá 5 anos, seu tio já não tem mais volta. Quem viu aquele filme Eu Sou a Lenda, o Will Smith, quando ele consegue a cura, aquele povo que está lá fora está enlouquecido. Você acha que ele tem como dialogar com aquele povo? Não, essa geração está perdida. Vamos ter que trabalhar daqui para frente. O que a gente faz? A gente começa a sanar a família, estanca o doente e começa a salvar a família a partir dali. Dependendo do estado, velho, não tem o que fazer. A pessoa tem que fazer a escolha certa, que é abrir. Porque aquele primeiro amor não vai resistir a tanto sofrimento. Então, em vez de você acabar com a vida de 5, 6 pessoas, você destaca uma. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. E isso é ruim, porque é uma coisa... o mal menor, né, Max? É uma coisa pesada, é um mal menor, Vegetorix. É um mal menor. Você tem que escolher se você vai pular do carro em movimento ou bater no muro. Você tem que escolher um mal menor. E aí você carrega. Por isso que de vez em quando eu sumo um pouco, porque é pesado, velho. E a gente só trabalha com... A gente não tem tempo para poder fazer nada, porque tem o nosso trabalho. Você precisa de um escape. É por isso que eu tô aqui falando com vocês. Eu tô aqui com um Chivas 12 anos e um charuto, o Vegetorix, que é o que me relaxa no final do dia. Porque é complicado lidar com esses problemas todos, cara. Mas a gente tenta fazer o nosso trabalho. Cara, uma palavra-chave aí que é a questão da fé, né, Max? Os caras usam a fé de um modo tão pesado e totalmente invertido que a pessoa ela entra muito fácil e se afunda muito rápido também, né? Mas esses caras têm como entrar psicologicamente na mente das pessoas com muita facilidade, cara. Isso faz parte da psicopatia dos caras, né? Exato. Os gestores, os gurus, eles não têm um pingo de remorso. São todos sociopatas e psicopatas e narcisistas. Eles não têm um pingo de remorso. É difícil, cara. Tem certo. Eles estão um pouco se importando se o cara vai morrer, se não vai morrer. Não ligam, são completamente inconsequentes, entendeu? São completamente. O cara falou, cientista de uísque charuto. Meu irmão, o João Max, mas cara, é o meu escape. Porque o tempo que eu poderia ter para não fazer porra nenhuma, eu tô ouvindo essas pessoas, entendeu? Você considera que esse idiota fala? Isso aí é terraplanista pesado, doental. Não, cara, mas é um escape. Se a gente fizesse só isso, se a gente fosse financiado e fizesse só isso, aí poderia abrir um instituto, uma coisa bacana, uma coisa mais organizada, mas não dá. A gente tem que ler, a gente tem que fazer amizades com psicólogos, psiquiatras para conversar, para saber. Já trouxemos tem um membro da nossa equipe que é uma psicóloga, que de vez em quando ela aparece lá no chat, a gente faz e as pessoas falam, porque o problema, quando você está com problema, você tem que falar do problema. E esse desabafo de quem está envolvido, que usualmente quem entra no grupo não é exatamente a vítima, é o conhecido dela. Porque a pessoa se torna um zumbi dentro de casa. E é como o idiota e o defunto, qual é a semelhança entre eles? Eles não sabem de nada, sofre quem está à volta. Então a pessoa ela é idiotizada, quem está à volta que sofre. Porque vê o descaso, a falta de interesse na relação interpessoal dentro de casa. O problema todo é que está destruindo famílias, porque eles vão nas famílias das igrejas, e a igreja, assim, 80%, 90% são evangélicos, e uma das coisas que o ensino da igreja represa muito é a família. É a família. Então, quando eles vão lá e pegam, eles destroem absolutamente tudo. Destroem absolutamente tudo. E a família fica completamente destruída. E normalmente o cara fala em nome de Deus. Não, isso é uma promessa de Deus. Eu pergunto para eles, me mostre um único versículo na Nova Aliança, você tem que ser específico, na Nova Aliança, onde diz que a riqueza é promessa de Deus na tua vida. Você vê que o elemento da fé, Johnny, é o que pega. O elemento da fé está presente no analfabeto e no doutor, cara. Complica muito isso. Cara, mas assim, ó, por outro lado, assim, eu sei que às vezes você se frustra, mas por outro lado, cara, se você tirar uma pessoa, né, de uma maluquice dessa, já serviu, né, cara, o trabalho de vocês, né? Então, apesar de ser pesado pra caralho, mas assim, se é a nossa recompensa. Uma pessoa, se você conseguir tirar igual essa mulher que você falou aí, a gente fica feliz assim quando o Eduardo tá lá e consegue tirar uma pessoa da Terra plana, pô. Imagina tirar uma pessoa
de uma situação foda dessa aí. O pessoal lá do Eduardo ficou muito consternado quando o Yaldin fez o que fez. Uhum. Gente, não acredito que o cara chegou nesse extremo de tirar a própria vida. Aí eu fiquei pensando, caraca, lá no nosso grupo a gente escuta isso todo dia, toda semana. Toda semana tem alguém tirando a própria vida. Senhorinhas de igreja de 60, 70 anos se jogando debaixo de um caminhão para morrer porque tá cheio de dívida. Ou porque quando cai, que foi enganada, já falou para um monte de gente que ajudaria e não vai ajudar, pessoas mais necessitadas ainda. Isso é uma covardia que esses caras fazem, se aproveitar da fragilidade emocional, entendeu? Prostituir a fé da pessoa. Pessoas que passaram anos aí tendo uma vidinha simples, mas uma vidinha regulada. Eles chegam, destroem. Eu falo que a fé é uma coluna de cristal. É muito bonito, é muito lindo, mas extremamente frágil quando manipulada por esses vagabundos. Eles vão lá e quebram isso tudo. E aí a casa cai, porque aquela coluna é frágil. E todo mundo que estiver embaixo fica preso nos escombros. Aí você vê o desespero de filho, filha, marido, esposa, entendeu? Sobrinho, sobrinha, tio, vai embora, cara. Foda, né, cara? É muito foda, né? Ai, ai. Mas. Cara, parabéns por esse trabalho, viu, Max e Igor? Parabéns mesmo, cara. Vocês estão